Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Imunidade e impunidade. Duas palavras que se parecem ortograficamente e até fazer rima. Vejam, senhores senadores, senhoras senadoras, se retirarmos o P da expressão impunidade, ela se transforma em imunidade. A relação entre essas duas expressões tem muito a ver para a sociedade brasileira com o Parlamento Nacional. Tenho ouvido por onde ando que nós, parlamentares, nos utilizamos da imunidade para escapar de condenações, com isso gerando na sociedade um sentimento de impunidade. Por esse raciocínio, estamos todos no mesmo saco. A sociedade já não consegue separar o joio do trigo. Neste final de semana, ouvi de um interlocutor que o que mais o impressiona é a impunidade de certos políticos, que cometem os mais variados delitos e continuam circulando livremente pelo país como se nada tivesse acontecido. Uma impunidade protegida pela imunidade parlamentar, pelo fórum privilegiado, mas também pelo corporativismo exercido pelo voto secreto, em plenário, nos processos de quebra de decoro parlamentar que nós conhecemos sobejamente. O interlocutor prosseguiu afirmando que nós, políticos, nos sentimos imunes às leis e, por isso, praticamos atos delituosos sem medo de sofrer qualquer punição. Realmente, o meu interlocutor tinha razão, tem razão. Uma grande parte dos impostos pagos pelo contribuinte escoa pelo ralo da corrupção, sob o comando de políticos corruptos e que continuam impunes. Conheço alguns que continuam mantidos em cargos executivos, cargos importantes, mesmo depois de passar meses presos em presídios federais. Mas o caso mais espantoso é o do ex-prefeito paulistano e seu filho, que, caso saiam do Brasil, poderão ser presos e extraditados para os Estados Unidos, pois o nome de ambos está no alerta vermelho da Interpol, índice dos mais procurados em todo o mundo, mas que circulam livremente pelo nosso país, inclusive na Praça dos Três Poderes, protegidos pelo manto da impunidade brasileira. Por isso, o fim do voto secreto nos casos de quebra de decoro parlamentar é de vital importância no combate à impunidade. Dessa forma, saúdo a aprovação do fim do voto secreto nesta Casa, mas, ao mesmo tempo, me rendo à Constituição para não ocorrer o risco de os votos secretos serem anulados caso sejam abertos nessa sessão ou no painel dessa sessão. Resta-nos aguardar que a Câmara dos Deputados siga o exemplo do Senado e aprove o fim do sigilo do voto nos casos de processo de quebra de decoro parlamentar. Mas isso não me impede de declinar aos meus eleitores o sentimento que carrego em relação ao que decidiremos nessa sessão, em que analisamos a quebra de decoro parlamentar do senador Demóstenes Torres. Como defensor do princípio da transparência e da publicidade como valores éticos jurídicos, não desconheço o caráter impositivo da cláusula de sigilo que a Constituição institui para a votação de processo por quebra de decoro parlamentar. Mas gostaria de tecer um pequeno comentário. É impossível na política sermos ingênuos. E no caso em tela, não consigo assimilar que um político conviva tanto tempo com uma pessoa sem saber o que ela faz em verdade. Li e reli os votos dos relatores Humberto Costa, do Conselho de Ética, e de Pedro Taques, na CCJ, e concordo com o que eles relataram. Essa é uma sessão em que espero que o Senado contribua para acabarmos com a rima entre a imunidade e a impunidade.
pelo fim do voto secreto e pela punição de quem usou o mandato como um falso moralismo que engabelou a todos nós e a nação. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.